Cheguei de viagem com a mala na mão e tinha gente dentro da minha casa. Vendi a casa, mãe. Se vira, você já é grandinha. A risada do meu filho ecoou pelo telefone enquanto eu encarava estranhos na minha própria varanda. O vento gelado bateu no meu rosto, mas o desespero rapidamente deu lugar a um sorriso calculista. Não chorei. Peguei um táxi direto para o cartório. Quando a escrivã digitou o meu CPF e olhou para a tela, ela engoliu em seco e sussurrou apenas uma coisa que iria acabar com o sorriso do meu filho. Meu nome é Marlene. Tenho 63 anos. Tinha uma mala na mão quando a minha vida tentou desabar. 10 dias em Caldas Novas com uma turma de amigas aposentadas. A primeira viagem que fiz para descansar de verdade, sem culpa, sem preocupação com horário, sem acordar de madrugada pensando em conta pendente ou documento vencido. Desde que me aposentei, eu vinha adiando esse tipo de coisa com a desculpa de que ainda não era a hora, que havia sempre alguma coisa para resolver antes. A verdade é que eu não sabia muito bem como era ficar sem resolver nada por 10 dias seguidos. Aprendi naquela viagem. Aprendi que o corpo da gente lembra como é o silêncio quando a gente finalmente para de fazer barulho por dentro. Voltei num domingo à tarde. Peguei o ônibus interestadual de Caldas Novas para Goiânia. 3 horas e meia de estrada com o banco reclinado e o campo passando pela janela. Desembarquei na rodoviária com a coluna doendo do jeito que dói depois de dormir mal em ônibus, mas com o coração leve. O sol de junho batia de lado naquele horário, daquele jeito seco que só quem vive no Cerrado conhece de imediato. Um sol que não aquece, só ilumina, como se estivesse cumprindo tabela. Peguei um táxi na fila da rodoviária. Dei o endereço de memória como dei centenas de vezes ao longo de décadas. Setor Bueno, número que eu conheço desde que meu filho tinha 5 anos de idade. O taxista não falou muito, eu também não. Fiquei olhando pela janela enquanto Goiânia passava, as avenidas largas, os ipês que tinham florescido enquanto eu estava fora, o amarelo deles contra o céu que ficava roxo de fim de tarde. Quando o carro dobrou na minha rua e parou diante do portão da minha casa, eu vi a luz acesa na sala. Achei estranho. Eu havia saído há 10 dias e tinha certeza absoluta de ter apagado todas as luzes antes de fechar a porta. Tenho esse hábito desde sempre. Verifico cada cômodo antes de viajar, fecho o registro do gás, confiro as janelas. 32 anos morando naquela casa me deram um ritual de saída que nunca falhou. Desci do táxi, paguei, puxei a mala pelo portão. O portão estava destrancado. Eu sempre fecho o cadeado quando viajo. Sempre. Aquilo foi o primeiro sinal concreto de que alguma coisa estava errada, mas ainda não entendi o tamanho do errado. Subi os 3 degraus da varanda com a mala na mão e encontrei um casal sentado nas minhas cadeiras de plástico, tomando café na minha xícara, com 2 caixas de papelão empilhadas ao lado da porta da entrada. A mulher tinha uns 40 anos, cabelo escuro, expressão de quem não esperava ver mais ninguém aparecer. O homem era mais velho, de óculos, estava de pé antes que eu chegasse à porta, como se já tivesse ensaiado o que fazer se alguém aparecesse. Eles me olharam com aquele olhar específico de quem está em algum lugar que acha que tem direito de estar, mas que sente no fundo que a situação não está exatamente como deveria. O homem disse: "A senhora é quem?" Minha voz saiu mais firme do que eu esperava naquele momento. Mais firme do que eu mesma esperava, porque por dentro eu estava tentando entender o que os meus olhos estavam vendo. "Sou a dona desta casa." Ele trocou um olhar com a mulher. Depois me olhou de volta e disse que eles tinham comprado o imóvel na semana anterior, que o contrato estava assinado, que iam se mudar na quinta-feira, que tinham vindo aquele domingo apenas para medir os cômodos e planejar a mudança. Eu entrei. Passei pelo casal, entrei pela minha porta, andei pelos meus cômodos. O guarda-roupa no lugar, do jeito que sempre ficou, com a porta que range um pouco na dobradiça de baixo, porque eu nunca chamei ninguém para ajustar. A minha cama, com a colcha que comprei numa feira de artesanato em Pirenópolis há 6 anos. A foto do casamento dos meus pais em cima da estante, emoldurada, os 2 jovens que eu nunca cheguei a conhecer naquela versão, minha mãe com um buquê pequeno e meu pai de terno claro. Tudo no lugar. Os estranhos não tinham se mudado ainda. Só tinham vindo medir.
Mas o portão estava destrancado porque alguém tinha dado a eles uma cópia da chave. Eu sabia quem. Saí para a varanda. Pedi ao casal, com uma educação que até hoje não sei de onde tirei naquele momento, que aguardassem um instante. Peguei o celular. Disquei para o número do meu filho. Sandro atendeu no terceiro toque. Antes que eu dissesse uma única palavra, antes mesmo que eu abrisse a boca, ele disse: Mãe, eu precisava resolver essa situação. Vendi a casa. Você vai ter que se virar. Você já é grandinha. E riu. Não era uma risada nervosa. Não era a risada de alguém com má consciência tentando disfarçar. Era a risada de quem acha que já ganhou. A risada de alguém que planejou algo por tempo suficiente para ter convicção de que o plano funcionou. Ao fundo, ouvi a voz de Cíntia, a nora, dizendo alguma coisa que não consegui distinguir. E ouvi Sandro, num tom seco e curto, mandando ela se calar. Notei aquilo. Guardei. Perguntei onde eu devia ficar. Ele disse que eu podia ir para a casa de uma das minhas amigas, que eu sempre tive jeitinho para essas coisas, que me virasse. Perguntei o que tinha feito com o dinheiro da venda. Ele desligou. Fiquei parada na varanda por uns 2 minutos. O vento frio de junho no cerrado bateu no meu rosto. Eu pensei em chorar. Pensei em ligar de volta e gritar tudo o que eu estava sentindo. Pensei nas 10 noites em Caldas Novas que agora pareciam ter acontecido num outro mundo, num outro tempo, pertencendo a uma outra versão de mim que não sabia o que estava esperando por ela quando voltasse. Não fiz nenhuma dessas coisas, porque naquele momento, enquanto eu ficava parada na minha varanda, olhando para a rua do setor Bueno com a mala ainda do meu lado, alguma coisa acendeu dentro de mim. Não raiva imediata, não desespero, memória. Uma memória específica. 2 anos antes, minha amiga doutora Fátima Borges tinha olhado para a documentação do imóvel enquanto me ajudava a regularizar umas pendências de IPTU. Ela tinha olhado para a tela do computador e dito, quase de passagem, com aquele jeito dela de falar coisas sérias sem levantar a voz: Marlene, a situação dessa matrícula ainda não foi resolvida. O nome do Renato ainda consta como coproprietário. Você precisa averbar isso antes que vire problema. Renato é meu ex-marido. Divorciamos há 14 anos depois de um casamento que durou tempo suficiente para eu criar um filho e longa o bastante para eu perder a ilusão de que pessoas mudam só porque você acredita que elas podem. No acordo do divórcio, Renato cedeu a parte dele no imóvel para Sandro por instrumento particular. Era um acordo entre os dois, uma cessão informal, colocada no papel, mas nunca levada ao cartório de registro de imóveis para ser averbada na matrícula. O registro continuava com o nome de Renato como coproprietário, porque ninguém dos dois havia dado sequência ao passo legal necessário para mudar isso. Eu tinha tentado resolver aquilo 2 vezes ao longo dos anos. A primeira vez, Sandro disse que estava em viagem de trabalho e que assinaríamos quando ele voltasse. Quando voltou, o assunto sumiu. A segunda vez, ele disse que estava com um problema no escritório que estava tomando todo o tempo dele, que era melhor deixar para o mês seguinte. No mês seguinte, eu não insisti mais. Na terceira vez, eu nem tentei, porque cada vez que eu tocava no assunto, havia um atrito, uma frieza que durava dias. E eu preferia evitar o conflito a ter um filho que ficasse dias sem me ligar. Eu sabia que foi um erro. Mas o tipo de erro que a gente só consegue ver com clareza quando olha para trás. Sandro é corretor de imóveis há 15 anos. Ele sabia melhor do que qualquer pessoa o que aquela matrícula irregular significava. Sabia o que permitia fazer. E sabia que eu, morando sozinha a mais de 300 quilômetros de distância enquanto viajava, não estaria lá para impedi-lo. De pé na varanda, entendi tudo de uma vez. Com uma clareza que só vem quando algo urgente acende a memória completamente. Pedi ao casal que aguardasse. Entrei. Abri o sistema do ONR no celular, o Operador Nacional do Registro de Imóveis, disponível 24 horas. Nos anos de serviço público no INSS, aprendi que existem consultas que não esperam horário comercial, e essa era uma delas. Digitei o número da matrícula do imóvel. Um número que eu tinha decorado porque aprendi desde cedo que guardo números importantes como outras pessoas guardam dinheiro em casa. A tela carregou.
Sandro tinha se apresentado como o único vendedor no instrumento de compra e venda. Tinha usado a seção informal do pai, nunca averbada, como se fosse titularidade registrada, como se ele fosse o único dono. O instrumento estava lavrado com o nome dele e apenas o dele. Não sorri, não comemorei. Fiquei olhando para aquela tela com o barulho da rua lá fora e o casal dentro da minha casa, esperando por uma explicação que eu ainda não estava pronta para dar, porque eu precisava que o que estava vendo fizesse sentido completo antes de qualquer palavra. Depois, guardei o celular no bolso. Chamei um táxi. Disse ao casal, com a mesma educação de antes, que havia um problema jurídico com a documentação do imóvel que precisaria ser resolvido, que eu voltaria com notícias. A mulher disse que entendiam. O homem me olhou com uma expressão que eu interpretei como alguém que está começando a suspeitar que foi enganado, mas que ainda não tem certeza suficiente para nomear isso em voz alta. Fui para a casa de uma amiga dormir, com a mala ainda na mão, porque naquela noite eu não precisava de reação. Precisava de plano. E eu ainda não sabia o pior que estava por vir. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Se você chegasse em casa depois de 10 dias de viagem e encontrasse estranhos sentados na sua varanda com as suas xícaras na mão, o que você faria? Deixa nos comentários, porque o que eu fiz foi uma coisa que muita gente não esperava de mim. Na segunda-feira de manhã, antes de qualquer outra coisa, fiz 2 paradas. A primeira foi no cartório de registro de imóveis do setor central. Cheguei antes do horário de abertura e fiquei esperando na calçada com o sol ainda baixo, a sacola com os documentos no braço. Quando a funcionária abriu a porta e viu uma mulher de 63 anos, já esperando do lado de fora, com cara de quem dormiu pouco, mas acordou determinada, ela só disse: "Pode entrar, senhora", e me deixou passar. A escrivã de plantão era uma mulher de uns 40 anos. Cabelo preso num coque prático, expressão de quem estava começando o turno e ainda não tinha sido surpreendida por nada naquele dia. Dei meu CPF e o número da matrícula para a consulta oficial. Disse que precisava de uma certidão atualizada da situação do imóvel. Ela digitou. Esperou o sistema carregar. Olhou para a tela. Ficou em silêncio por 3 segundos que pareceram muito mais longos do que 3 segundos têm o direito de ser. Depois ela levantou os olhos para mim e disse em voz baixa, com aquele cuidado de quem está falando algo sério em ambiente público e não quer que chegue além do necessário. "Senhora Marlene, o senhor registrado como cedente assinou como único vendedor. Mas a senhora consta como coproprietária na matrícula vigente. A venda não pode ter sido feita sem a assinatura da senhora. Esse instrumento tem um problema muito sério." Eu disse: "Eu sei. Pode me emitir a certidão oficial?" Ela emitiu. Dobrei o papel com cuidado, coloquei dentro de um envelope que eu havia trazido preparado, guardei na bolsa. Escrivã Rosângela. Esse nome ficou guardado. Porque às vezes a primeira pessoa que confirma em voz alta que você não está inventando o que está vivendo merece ser lembrada. A segunda parada foi no escritório da doutora Fátima Borges, no setor central, onde eu estava na calçada antes mesmo da porta abrir. 21 anos de amizade é uma conta que não se faz de uma vez. Começa com um café tomado num corredor de repartição pública em 2003, quando Fátima ainda era consultora jurídica da Superintendência do INSS e eu ainda tinha 20 anos de serviço pela frente. Continua com auditorias que atravessamos juntas, com reestruturações de departamento que ninguém pediu, mas que todo mundo teve que engolir, com as conversas de sexta-feira, quando o expediente acabava e a gente ficava mais meia hora conversando porque nenhuma das duas tinha pressa suficiente para ir embora antes de terminar o assunto. Quando ela montou o escritório próprio e eu me aposentei, a amizade já tinha raízes que não dependiam mais de nenhuma instituição para sobreviver. Esse tipo de amizade não se explica em 2 linhas, porque ela não foi construída em 2 linhas. Fátima me recebeu antes do primeiro cliente do dia. Me ouviu sem interromper uma única vez, o que é um talento raro e que eu sempre admirei nela. A capacidade de deixar uma história terminar antes de começar a responder. Quando eu terminei, ela pegou um bloco de papel, anotou 3 palavras que eu não li de longe e disse com a calma precisa de quem sabe o que está falando: "Marlene, o que o Sandro fez tem nome."
Ele assinou um instrumento particular de compra e venda, se apresentando como único titular de um bem que pertence a 2 proprietários, você e o nome que ainda consta no registro. Sem procuração sua, sem sua assinatura, sem qualquer instrumento de outorga válido. Isso é nulo de pleno direito. Absolutamente nulo. E existe uma falsidade ideológica nesse instrumento, porque ele sabia da situação da matrícula melhor do que qualquer outra pessoa. Ele é corretor de imóveis, esse é o trabalho dele. Ele não pode alegar ignorância sobre o que aquela matrícula dizia. Perguntei o que isso significava na prática. Perguntei por que precisava ouvir em palavras diretas, não em linguagem jurídica, o que aquilo representava para mim ali naquele momento. Ela disse: significa que a casa continua sendo sua. O instrumento que ele assinou é juridicamente inexistente, porque lhe falta a assinatura de uma das proprietárias registradas, e significa que o Sandro apostou numa coisa específica ao fazer isso da forma que fez. Ele apostou que você chegaria sem teto, sem dinheiro imediato para pagar advogado, com estranhos já instalados no imóvel, e que o cansaço e o desamparo te venceriam antes que qualquer processo tivesse tempo de correr. Para uma mulher de 63 anos, sozinha, sem o filho do lado, recém-chegada de viagem sem lugar para dormir, esse cálculo não era absurdo. Era cruel. Mas ele errou numa coisa fundamental. Você não é o tipo de pessoa que ele imaginou que você era. Passei a manhã inteira no escritório dela. Levantamos cada peça do que havia disponível. A matrícula original do imóvel, com 28 anos, registrada em nome do casal durante o casamento. Um imóvel comprado com disciplina de quem economizou por anos, com entrada paga do próprio suor. Financiamento quitado 7 anos depois do prazo original, porque eu fiz pagamentos extras sempre que pude. A cessão informal de Renato para Sandro, feita por instrumento particular no divórcio, nunca averbada no cartório de registro de imóveis. Um documento que existia no papel, mas que juridicamente não alterava o registro. Para o cartório, Renato ainda era coproprietário. Para o cartório, eu ainda precisava assinar qualquer alienação do imóvel. E a minha posição como moradora exclusiva e pagadora de todas as despesas do imóvel desde o divórcio. 22 anos de contas de água, 22 anos de contas de luz, IPTU quitado todo ano, sem exceção, com comprovante guardado em pasta identificada por ano dentro de uma caixa de arquivo que eu mantinha embaixo da cama, porque aprendi cedo que papel assinado vale mais do que promessa falada. Reforma do telhado há 8 anos, nota fiscal em nome próprio. Troca do portão há 5 anos, nota fiscal em nome próprio. Infiltração no banheiro resolvida há 3 anos. Nota fiscal em nome próprio. Pintura da fachada há 2 anos. Nota fiscal em nome próprio. Eu não era só moradora. Eu era quem mantinha aquele imóvel vivo há mais de 2 décadas. Sozinha, sem ajuda de ninguém. Fátima olhou para aquela documentação e disse, com uma expressão que misturava admiração e alívio profissional: Marlene, você construiu a prova mais sólida que existe em direito imobiliário. Posse exclusiva, ininterrupta e documentada. 22 anos de papel. Isso não se derruba. Ela protocolou a ação de nulidade do instrumento de compra e venda na terça-feira de manhã, com pedido liminar de suspensão de qualquer transferência do imóvel no cartório de registro, para que enquanto o processo corresse nenhuma outra movimentação pudesse acontecer com aquela matrícula. O juiz analisou o pedido em 48 horas e concedeu a liminar. A escrivã Rosângela inseriu a anotação de bloqueio no sistema do cartório ainda na quarta-feira. A matrícula estava protegida. O oficial Jorge Augusto Pimentel, que tinha 58 anos e trabalhava naquele mesmo cartório havia mais de 20, foi acionado para confirmar por escrito que nunca havia sido apresentado, nem processado, nenhum pedido de averbação da cessão informal de Renato para Sandro naquela matrícula. Jorge Augusto confirmou. Assinou. O que significava que a posição de Sandro como vendedor único era, para o registro de imóveis, juridicamente inexistente. Ele havia vendido algo que, do ponto de vista do único documento que importa, nunca pertenceu a ele sozinho. Os compradores foram notificados pelo advogado dele sobre a situação.
O casal, que de fato não tinha nenhuma culpa no que havia acontecido, ficou sabendo que o contrato que eles tinham assinado era irregular e não produzia efeitos válidos. A mulher me ligou naquela mesma semana. Uma ligação curta, voz tensa, mas educada. Disse que entendiam a situação, que não tinham nada contra mim, que o problema era com quem os tinha enganado. Disse que lamentava profundamente. Eu respondi que eu também lamentava, que eles eram vítimas tanto quanto eu naquilo, e que a doutora Fátima poderia orientar o advogado deles sobre os próximos passos em relação ao Sandro. A mulher agradeceu. Desligou. Não falamos mais. Mas eu sabia que o peso daqueles compradores acionando Sandro por conta própria se somaria ao meu processo de uma forma que ele ainda não havia calculado completamente. Na quinta-feira à noite, seu Valdemar apareceu na porta da casa da minha amiga onde eu estava ficando. Valdemar tem 71 anos. Mora na mesma rua do setor Bueno há quase 3 décadas. Aposentou dos Correios depois de 32 anos de entrega. Conhece cada casa da rua pelo nome do morador, pelo carro estacionado na frente, pelo horário em que a luz acende de manhã. Não é bisbilhoteiro. É o tipo de vizinho que ainda existe em bairros onde as pessoas passaram tempo suficiente no mesmo lugar para criar memória coletiva. Ele tinha visto tudo enquanto eu estava em Caldas Novas. Sandro e Cíntia tinham chegado de manhã cedo no sábado da semana anterior. Abriram o portão com chave. Receberam um casal que Valdemar não conhecia. Fizeram uma visita ao imóvel que durou uns 40 minutos. Saíram com papéis embaixo do braço, entraram no carro, foram embora. Tudo antes do meio-dia. Valdemar disse, olhando para o chão enquanto falava como quem está admitindo algo. Marlene, eu achei estranho. Você nunca tinha me avisado que ia alugar ou vender, mas pensei que fosse coisa sua que eu não sabia. Se eu tivesse te ligado naquele sábado, pus a mão no braço dele. Disse que não tinha culpa de nada. E perguntei se ele topava assinar um depoimento descrevendo exatamente o que tinha visto com data e horário. Ele disse que topava na hora. Na manhã seguinte, ele foi ao escritório da doutora Fátima e assinou o depoimento. Fátima incluiu como prova testemunhal no processo. A linha do tempo estava agora documentada com precisão cirúrgica. Sandro tinha agido no sábado de uma semana específica, durante uma janela de tempo em que ele sabia com absoluta certeza que eu estaria fora, porque eu mesma havia comentado com ele semanas antes que ia viajar com as amigas em junho. Não era coincidência, era planejamento. Liguei para Sandro na sexta-feira à noite. Não para brigar, não para ameaçar, mas para ouvir. Porque às vezes, o que uma pessoa diz quando ainda acha que está no controle é mais valioso do que qualquer documento. Ele atendeu com o mesmo tom de quem ainda acreditava que havia ganho. Disse que eu estava exagerando, que tinha direito à parte dele no imóvel, que eu podia ficar com metade do valor da venda se quisesse resolver as coisas em paz como família. Que Cíntia estava do lado dele em tudo e que eu precisava parar de fazer drama e aceitar a realidade. Deixei ele falar tudo até o fim. Quando ele terminou, disse apenas: Sandro, já está nas mãos da doutora Fátima. Silêncio do outro lado da linha. Desliguei. A isca estava lançada, porque eu sabia que Sandro, ao ouvir o nome de Fátima e perceber que havia uma advogada experiente envolvida, não ia ficar parado esperando o processo chegar até ele. Uma pessoa que age com aquela frieza não espera a sentença. Ela tenta se mover antes. E era exatamente isso que eu precisava que ele fizesse. Porque cada movimento que ele fizesse agora seria feito sob a sombra de uma ação judicial em andamento. E cada movimento seria observado. O que descobri depois mudou tudo completamente. Sandro não ficou parado. Era o que eu esperava. Era o que eu precisava. Na semana seguinte, o advogado que ele havia contratado entrou em contato com o escritório da doutora Fátima. Sandro se apresentava como parte legítima do imóvel que estava sendo bloqueado ilegalmente e anunciava a intenção de entrar com ação de divisão de bem comum, argumentando que, como possível coproprietário, teria direito a exigir a partilha forçada do imóvel. Era uma ameaça tecnicamente embasada, e era exatamente por isso que ela tinha peso. Fátima me ligou naquela tarde e explicou com a clareza que eu precisava.
Se ele conseguir mover essa ação antes de consolidarmos nossa posição, ele pode forçar um processo paralelo que complica o andamento. Não que ele vá ganhar, mas pode criar tempo e embaraço. Ele está apostando que o desgaste vai te dobrar antes que a sentença chegue. Ouvi tudo. Disse que entendia. Perguntei o que precisávamos fazer. Ela disse: precisamos de uma peça adicional. Uma declaração formal de Jorge Augusto, o oficial do cartório, confirmando com data e assinatura reconhecida que nunca foi processada nenhuma averbação da cessão naquela matrícula. Com isso, a tese do advogado de Sandro fica sem chão. Jorge Augusto Pimentel, 58 anos. Tinha entrado naquele cartório aos 23 como auxiliar e trabalhava lá há 35 anos, tendo chegado a oficial há 17. Conhecia matrículas como outros conhecem histórias. Sabia de onde cada uma vinha, o que havia mudado nelas ao longo do tempo, o que estava faltando. Uma matrícula com 28 anos sem nenhuma averbação posterior era para ele como uma frase com a conclusão faltando. Fui ao cartório com Fátima na manhã seguinte. Jorge Augusto nos recebeu numa sala de trabalho pequena, mesa coberta de documentos organizados por categoria. Quando Fátima explicou o que precisávamos, ele puxou o histórico da matrícula no sistema, analisou cada entrada cronologicamente, examinou o que tínhamos trazido e ficou em silêncio por um momento, do jeito que pessoas experientes ficam quando estão organizando as palavras com o cuidado que a situação exige. Depois disse, com uma voz que não tinha hesitação nenhuma: a sessão informal de que vocês falam nunca foi apresentada a este cartório para processamento. O histórico dessa matrícula não registra nenhum pedido de averbação dessa natureza em nenhum momento. O que está no registro é o que está. E o que está é que essa matrícula nunca foi alterada desde o registro original do imóvel. Assinou a declaração naquele mesmo dia, com firma reconhecida. Fátima incluiu no processo. A base que o advogado de Sandro precisaria para sustentar qualquer tese de titularidade havia desaparecido. Foi nessa mesma semana que recebi a mensagem. Um número que eu não conhecia, mensagem de texto simples, uma frase só sem assinatura. Dona Marlene, o Sandro abriu uma empresa. Pesquise no CNPJ. Não respondi. Não apaguei. Guardei o número e fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo, tentando entender de onde ela vinha e por que havia chegado. 2 dias depois, Cíntia ligou. A voz estava baixa, com aquela qualidade específica de quem está num cômodo longe de outra pessoa e fala assim para garantir que não chega além da porta. Eu não precisei perguntar nada. Entendi que a mensagem e aquela ligação faziam parte da mesma decisão, tomada aos poucos por alguém que tinha medo, mas que chegou num ponto em que a vergonha ficou mais pesada do que o medo. Cíntia não é uma pessoa cruel. Nunca foi. Ela ficou quieta naquilo porque depende de Sandro financeiramente e emocionalmente de um jeito que aprende, e o medo do que vem depois de ir contra ele é um medo real, não imaginado. Mas existe um ponto onde mesmo quem tem medo encontra a coragem mínima. E ela havia chegado nesse ponto. Disse que sabia que o que havia acontecido era errado. Disse que as finanças deles estavam em caos porque os compradores já haviam acionado Sandro judicialmente para a devolução dos valores pagos mais danos. Disse que ele estava desesperado e que o desespero estava tornando tudo pior. Antes de desligar, disse apenas: a empresa está no nome dele há 11 meses. Ele transferiu 2 imóveis para o CNPJ depois que recebeu a citação. Agradeci. Desliguei. Liguei imediatamente para Fátima. Ela ficou em silêncio por um momento depois que terminei de contar. Um silêncio de quem está montando as peças com rapidez. Depois disse, com uma voz que tinha ficado mais firme: Marlene, se o que a Cíntia disse é verdade, e eu acredito que seja, então o Sandro está tentando blindar o patrimônio prevendo uma condenação. Transferir bens para pessoa jurídica depois de ser citado em processo judicial tem nome jurídico. E esse nome piora muito a situação dele. Muito. Não é só a nulidade da venda que está sobre a cabeça dele agora. Fátima acionou na mesma tarde um contador parceiro do escritório, especializado em levantamento de estruturas patrimoniais.
A empresa era uma imobiliária de pequeno porte, constituída há 11 meses, com capital social modesto e 2 imóveis transferidos para o CNPJ após o protocolo da ação de nulidade. A data da transferência estava registrada nos documentos societários com toda a clareza que documentos societários têm quando ninguém imaginou que alguém iria olhar para eles com atenção de linha do tempo. Não era suspeita. Era prova. A sequência era cronologicamente inequívoca. Ação protocolada, citação recebida, imóveis transferidos para pessoa jurídica. Somamos tudo naquele momento, e o quadro que surgiu era mais grave do que eu tinha imaginado quando saí de Caldas Novas com a mala na mão, num domingo de junho. O instrumento de compra e venda assinado com falsidade ideológica, porque Sandro se apresentou como único proprietário de um bem que registrado estava em nome de outra pessoa além dele. A transferência patrimonial para a pessoa jurídica realizada após a citação judicial, configurando o que o direito chama de fraude à execução, a tentativa de mover bens para fora do alcance de uma eventual condenação quando o processo já estava em curso. O depoimento de Valdemar documentando que a ação havia sido planejada e executada durante uma janela específica de ausência, o que destruía qualquer argumento de espontaneidade ou boa-fé. E 22 anos de documentação de posse exclusiva que tornavam minha posição juridicamente mais sólida do que qualquer sessão informal jamais poderia contestar. Fátima apresentou ao juiz um aditivo à ação original com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa de Sandro para fins de execução futura, argumentando que a constituição da empresa havia servido como instrumento para blindagem patrimonial em fraude à execução. E comunicou ao Ministério Público as irregularidades identificadas para fins de apuração criminal independente do processo civil. Foi clara comigo sobre isso. A apuração criminal seria processo separado, mais lento, sem garantia de resultado rápido ou concreto. Mas o registro formal das irregularidades era necessário e correto. E o peso daquilo sobre o nome e a reputação de Sandro no mercado imobiliário seria sentido antes mesmo de qualquer julgamento. O juiz analisou o aditivo. Determinou o bloqueio dos 2 imóveis que Sandro havia transferido para o CNPJ. O patrimônio que ele havia tentado mover para se proteger estava agora congelado por ordem judicial. Cada manobra que ele havia feito depois de receber a citação havia se transformado em mais uma peça contra ele no processo. Sandro ligou para mim naquela noite. Pela primeira vez desde o domingo em que eu tinha chegado com a mala na mão e encontrado estranhos sentados nas minhas cadeiras, a voz dele não tinha mais aquele tom de quem ganhou. Havia uma tensão diferente, mais contida, do tipo que aparece quando alguém está tentando medir até onde o terreno ainda suporta peso antes de ceder. Disse que queria resolver as coisas entre família, que havia exagerado, que havia sido precipitado, que poderíamos chegar a um acordo sem precisar de mais desgaste para ninguém. Eu disse: Sandro, o juiz bloqueou os imóveis da sua empresa hoje. Silêncio. Eu disse: a doutora Fátima vai entrar em contato com o seu advogado amanhã com os termos. Desliguei antes que ele respondesse. Mas não ficou por aí. Você acha que era o fim? Estava longe de ser. No dia seguinte, o advogado de Sandro protocolou um contra-argumento. Apresentou o instrumento de cessão informal como suficiente para legitimar Sandro como único proprietário, argumentando que a minha parte na matrícula havia prescrito por abandono, que eu nunca havia exercido direitos de coproprietária sobre a fração do Renato e que, portanto, aquela fração havia sido incorporada ao domínio do Sandro por ato legítimo. Era um argumento agressivo, tecnicamente elaborado, e havia nele uma inconsistência que Fátima identificou com a precisão de quem passou 20 anos analisando matrículas de imóveis. O instrumento de cessão apresentado pelo advogado de Sandro trazia uma data que colocava a cessão antes de um evento específico que o histórico do cartório registrava como posterior. Uma data que não batia com os registros oficiais. Não era um erro de digitação. Era uma inconsistência que expunha que o documento havia sido retroativamente adaptado para sustentar uma tese de defesa que precisava de uma cronologia que os fatos reais não forneciam.
Fátima apresentou a inconsistência ao juiz com cruzamento de datas documentado pelo histórico oficial do cartório, pela declaração de Jorge Augusto e pelo depoimento de Valdemar. 3 fontes independentes que tornavam impossível qualquer narrativa alternativa que Sandro tentasse construir. O terreno não havia desaparecido de uma vez sob os pés dele. Havia sido retirado metodicamente, peça por peça, ao longo de semanas. E ele, ao tentar se mover, havia removido as últimas peças que ainda sustentavam qualquer posição defensável. O juiz marcou a audiência de conciliação. Naquela noite, antes da audiência, fui para a varanda da casa da minha amiga onde eu ainda estava ficando. Olhei para a rua silenciosa e deixei o peso de tudo aquilo assentar por um momento. Não com raiva, não com ansiedade. Com aquela clareza específica que vem quando você fez o que tinha para fazer e o próximo passo não depende mais só de você. Eu sabia o que estava sobre a mesa naquela audiência. Sabia o que cada peça do processo representava. E sabia que o Sandro também sabia. Aquela seria a última batalha. E eu ia entrar nela do único jeito que faz sentido. Com tudo documentado, tudo organizado e sem nenhuma pressa de provar nada, além do que os papéis já provavam por si mesmos. Mas você acha que ele foi para aquela audiência pronto para aceitar? Espera, porque fica muito pior. 3 dias antes da audiência de conciliação, Sandro ligou para mim tarde da noite. Não era o Sandro do início do processo, o que atendia o telefone com risada de quem acha que ganhou. Era uma versão diferente dele, mais tensa, mais fina, com aquela qualidade específica de quem perdeu o controle da situação, mas ainda está procurando o ponto exato onde pode causar dano de verdade. Disse que se eu continuasse com o processo, ele ia me afastar dos netos, que eu nunca mais ia ver as crianças, que ia contar para toda a família que eu havia destruído o casamento dele com mentiras, que havia manipulado a Cíntia, que havia inventado provas. Disse que a minha idade era um sinal de que eu não estava em condições de tomar decisões racionais e que a família precisava entender isso. Disse que estava pensando em pedir uma perícia psicológica. Ouvir aquilo foi diferente de qualquer outra coisa que ele havia dito ou feito até então. Porque até um filho que faz o que o Sandro fez é ainda o seu filho. 38 anos do meu sangue, criado com o que eu tinha, educado com a disciplina que aprendi, porque não tinha outra escolha depois que o casamento acabou. Eu conheço o cheiro da cabeça dele quando era criança, sei qual era o lado da cama onde ele dormia, lembro do dia em que tirou carteira de motorista e ficou mostrando para todo mundo. Esse tipo de memória não some, convive com tudo o mais. E a ameaça dos netos não é processual. Não tem liminar para isso. Não existe documento que resolva aquela dor específica de uma avó que pensa na possibilidade de ficar anos sem ver o rosto das crianças. É o tipo de golpe que vai direto para onde a lógica não alcança. Fiquei em silêncio no telefone por um tempo que provavelmente foi mais curto do que pareceu. Depois disse: Sandro, tudo que está no processo já está nos autos. E desliguei. Chorei naquela noite. De verdade, a primeira vez desde que voltei de Caldas Novas. Não de fraqueza, não de arrependimento, não de derrota. De tristeza. Do tipo de tristeza que não tem atalho nem solução, que não é resolvida por nenhuma sentença judicial, que precisa ser sentida até o fundo antes de a gente conseguir respirar de novo. A tristeza de uma mãe que entendeu, com clareza definitiva, que o filho que ela criou escolheu ser a pessoa que é. Essa não é a dor de perder um processo. É a dor de perder uma ilusão que você ainda guardava mesmo depois de tudo. Chorei por talvez 1 hora. Na manhã seguinte me levantei, lavei o rosto, tomei café e liguei para Fátima. Disse que estava pronta para o próximo passo. Ela disse: Marlene, preciso te contar uma coisa que encontramos ontem e quero que você ouça com calma, porque é grave, mas é bom para nós. O contador parceiro do escritório havia continuado o levantamento da estrutura patrimonial de Sandro para além dos 2 imóveis já identificados. E havia encontrado, nos registros societários da imobiliária, uma inconsistência na data do instrumento de cessão que o advogado de Sandro havia protocolado como peça de defesa.
O instrumento apresentava uma data que colocava a cessão informal de Renato para Sandro antes de um evento específico que os registros do cartório de registro de imóveis datavam como posterior. Uma diferença de semanas, pequena em dias no calendário, mas enorme em implicações jurídicas. Porque se a data real da cessão era posterior ao evento registrado no cartório, então o instrumento apresentado como prova pela defesa havia sido retroativamente modificado para criar uma cronologia que os fatos reais não sustentavam. Fátima disse, com aquela calma que tenho admirado nela por 21 anos. Isso não é um erro de digitação. Isso é uma falsidade material no documento apresentado à Justiça como prova. E nós temos 3 fontes independentes que provam que a data está errada: o histórico oficial do cartório, a declaração do Jorge Augusto e o depoimento do Valdemar. Juntas, essas 3 fontes destroem qualquer narrativa alternativa que o advogado dele tente construir. A virada estratégica estava completa. Não era só a nulidade da venda original. Não era só a fraude à execução pela transferência dos imóveis para o CNPJ depois da citação. Agora havia também, em cima de tudo isso, a apresentação de documento com inconsistência de data como prova judicial, o que adicionava uma camada de responsabilidade que o advogado de Sandro certamente não havia previsto que descobriríamos. Fátima apresentou ao juiz, 2 dias antes da audiência de conciliação, um memorial com o cruzamento das datas, as 3 fontes independentes e um pedido formal de análise da autenticidade do documento apresentado pela defesa. O juiz recebeu, registrou nos autos e marcou a audiência de conciliação com aquele peso adicional sobre a mesa. Nos 2 dias que antecederam a audiência, Fátima preparou cada peça da nossa posição com o cuidado de quem montou processos assim por décadas e sabe que a forma como você apresenta as coisas importa tanto quanto o que você apresenta. Organização, sequência, documentação fotografada, digitalizada, impressa em 2 vias, cada prova com seu número de folha, cada testemunho com sua referência cruzada. Eu passei esses 2 dias em casa. Na varanda, muito. Cuidando das coisas que nenhuma sentença judicial substitui. A samambaia no vaso, a calçada varrida, o café feito no horário de sempre. Coisas que parecem pequenas, mas que naquelas semanas carregavam o peso de uma declaração silenciosa. Esta casa é minha, e eu vivo nela, e isso não muda enquanto eu ainda estiver de pé. Na manhã da audiência, me vesti com cuidado, não de forma exagerada. Com cuidado, tem uma diferença. Fátima me encontrou na porta do fórum do setor central 20 minutos antes do horário marcado. Ela estava com a pasta na mão, expressão de quem já fez aquilo muitas vezes e sabe exatamente onde cada coisa está dentro dela. Entramos juntas, sentamos na sala designada e esperamos. Sandro chegou com o advogado, sentou do lado oposto da mesa. Não me olhou diretamente por um tempo considerável. O advogado dele fez a abertura com a proposta formal. Sandro reconhecia a irregularidade da venda, comprometia-se a devolver os valores recebidos dos compradores do próprio bolso e, em troca, eu abriria mão de qualquer reivindicação sobre a fração dele no imóvel. O que significava que, ao final, quando o imóvel fosse eventualmente vendido ou inventariado, ele receberia 50% do valor de mercado. Era uma proposta que, num outro contexto, sem todo o peso do que havia acontecido, poderia parecer razoável. No contexto real, era a proposta de alguém que ainda estava tentando salvar alguma coisa de um naufrágio que ele mesmo havia causado. Eu olhei para Fátima. Ela fez um movimento imperceptível com a cabeça. Disse ao advogado: "Não." Sandro finalmente me olhou. "E o que vem agora é a sentença." Fátima tomou a palavra com a calma de quem não precisa levantar a voz para ser ouvida. Disse que a posição da minha cliente era a seguinte, e que apresentaria cada ponto com a documentação correspondente nos autos. Primeiro, reconhecimento judicial de nulidade absoluta do instrumento de compra e venda, com base na ausência da assinatura de coproprietária registrada e na falsidade ideológica configurada pela apresentação de Sandro como único titular de bem que o registro demonstrava pertencer a mais de uma pessoa. Segundo,
cancelamento do registro do instrumento irregular no cartório de imóveis e restabelecimento da situação anterior no histórico da matrícula. Terceiro, manutenção da titularidade exclusiva da minha cliente com base na posse exclusiva e ininterrupta comprovada por 22 anos de residência e pagamento de todas as despesas do imóvel, documentada em papel com firma reconhecida, nota fiscal, comprovante de pagamento e registro histórico no cadastro de contribuinte do município de Goiânia. Quarto, pagamento das custas processuais pela parte contrária, dado que a ação havia sido necessária exclusivamente em razão da conduta da parte contrária. Quinto, em relação à fração do imóvel que o Sandro eventualmente reivindicaria como parte da cessão informal, o pedido era de extinção por abandono de posse. Instituto que se aplica quando um suposto coproprietário nunca exerceu posse sobre o bem, nunca contribuiu com nenhuma despesa, nunca demonstrou qualquer interesse prático na conservação ou administração do patrimônio, e quando a conduta desse suposto coproprietário foi, ao longo de décadas, ativa e comprovadamente contrária aos interesses do bem compartilhado. Fátima apresentou o argumento como o que era: uma posição de pressão com respaldo legal, que o juiz levaria a sério diante do conjunto probatório disponível. E sexto, comunicação formal ao Ministério Público das irregularidades identificadas no instrumento apresentado pela defesa, cuja inconsistência de datas havia sido documentada por 3 fontes independentes, para fins de apuração da autenticidade do documento perante a Justiça. O advogado de Sandro pediu prazo para analisar. O juiz disse que daria 72 horas para uma resposta antes de pautar sentença. Saímos da sala de audiência sem que Sandro dissesse uma palavra. Nas 72 horas seguintes, cada peça se encaixou com a precisão de algo que havia sido construído com paciência. Os compradores confirmaram, pelo advogado deles, que acionariam Sandro em ação separada para devolução integral dos valores pagos, com correção monetária, juros e danos morais. A empresa imobiliária de Sandro foi incluída no polo passivo de ambas as ações, a minha e a dos compradores. Os 2 imóveis que ele havia transferido para o CNPJ permaneciam bloqueados por decisão judicial e não podiam ser movimentados. O patrimônio que Sandro havia construído ao longo de anos e que havia tentado blindar com a constituição da empresa estava efetivamente congelado, aguardando o desdobramento dos processos. O advogado de Sandro ligou para Fátima no último horário do prazo de 72 horas. Disse que o cliente aceitava todos os termos. Todos. A sentença foi homologada pelo juiz. O instrumento irregular foi cancelado. O cartório de registro de imóveis recebeu a ordem judicial e procedeu à atualização da matrícula. A matrícula do imóvel passou a registrar meu nome como única proprietária, com a verbação expressa da posse exclusiva documentada, cancelando qualquer referência ao instrumento de compra e venda que Sandro havia assinado. Jorge Augusto Pimentel, o oficial que conhecia aquela matrícula desde o registro original há 28 anos, foi quem assinou a averbação final. Quando Fátima me contou isso, fiquei em silêncio por um momento. Há algo justo na ideia de que o homem que havia visto aquela matrícula nascer fosse também quem certificasse o encerramento daquele capítulo. Fui ao cartório buscar a certidão atualizada pessoalmente. Rosângela, a escrivã que havia me atendido na segunda-feira de manhã com a voz baixa de quem não quer que ninguém mais ouça, me entregou o documento com um sorriso pequeno e discreto. Não disse nada. Não precisava. Guardei a certidão no mesmo envelope onde havia guardado a primeira certidão, aquela que eu havia pedido naquela segunda-feira com a coluna doendo de ônibus e o coração pesado. Coloquei na bolsa. Saí do cartório no sol de Goiânia. Liguei para seu Valdemar do lado de fora do cartório, na calçada. Disse: "Valdemar, está tudo resolvido." Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: "Você quer tomar um café?" Fui até a casa dele. Tomamos café na varanda dele, olhando para a rua, para a minha casa com o portão fechado e o cadeado no lugar. Ele não fez perguntas sobre os detalhes do processo. Eu não senti necessidade de explicar. Ficamos ali um tempo com o barulho distante do bairro e o sol da manhã batendo nas calçadas. E foi suficiente.
Existe uma qualidade específica no silêncio de duas pessoas que passaram pelo mesmo pedaço de vida juntas, sem precisar resumir nada. Naquela tarde, voltei para a minha casa. Abri o portão com a chave. Subi os 3 degraus da varanda. Entrei pela porta. Andei pelos cômodos, o guarda-roupa no lugar, a minha cama, a foto do casamento dos meus pais em cima da estante, os 2 jovens que eu nunca conheci naquela versão. Tudo no lugar, do jeito que sempre esteve, como se o mundo tivesse tentado mover alguma coisa que era muito pesada para se mover. Fiz café. Sentei na varanda com a xícara nas mãos, olhando para a rua do setor Bueno no fim de tarde, com o vento frio de junho que não aquece, só ilumina. Eu tinha chegado naquela rua com uma mala na mão e a vida tentando desabar. Estava saindo daquele quarto de mala com a escritura no nome e a cabeça erguida. E o que vem agora é o que acontece com quem pensa que pode calcular o cansaço de uma mulher que passou a vida inteira aprendendo a não se cansar antes da hora. Depois disso, as coisas foram se acomodando no lugar que mereciam, uma por uma. A empresa imobiliária de Sandro foi incluída como parte passiva nas 2 ações simultâneas. A minha, já sentenciada, e a dos compradores que queriam de volta cada centavo que haviam pagado, com correção e danos morais. Os 2 imóveis que ele havia transferido para o CNPJ estavam bloqueados por decisão judicial e não podiam ser negociados, não podiam ser dados em garantia, não podiam ser movimentados de nenhuma forma enquanto os processos corressem. Para um corretor de imóveis, ter o patrimônio congelado pela justiça não é só uma questão financeira. É uma questão de reputação. E no mercado imobiliário de Goiânia, que é menor do que parece e onde todo mundo conhece todo mundo, o nome de Sandro havia entrado em listas onde ninguém quer estar. A comunicação ao Ministério Público sobre as irregularidades no instrumento apresentado como prova havia gerado uma apuração formal que, independentemente do resultado e do tempo que levaria, significava que o nome de Sandro estava num registro de investigação. Em qualquer eventual transação de imóvel, em qualquer pedido de financiamento, em qualquer consulta de crédito, aquilo aparecia. Não como condenação, como antecedente de apuração. Para quem trabalha no mercado imobiliário, é quase a mesma coisa. Os clientes foram sumindo. Não de uma vez, que seria mais simples de absorver. Aos poucos, que é mais devastador, porque cada perda chega separada, com sua própria explicação razoável que nunca menciona o nome real do motivo. Uma cliente que decide não comprar mais por enquanto. Um parceiro que passa a indicar outro corretor para as permissões maiores. Um escritório que deixa de incluir Sandro nas reuniões de negociação. Ninguém rompe formalmente. As coisas simplesmente param de chegar. O escritório de corretagem que ele mantinha no setor marista precisou ser reduzido. Menos espaço, menos funcionário, menos estrutura. O carro que ele trocava a cada 3 anos ficou mais velho do que estava no hábito de deixar. As viagens que ele e Cíntia faziam todos os anos para o Nordeste foram canceladas. Cíntia pediu separação 2 meses depois da sentença. Soube disso por caminhos que não fui atrás de mapear. Porque essas coisas chegam quando chegam em bairros onde as pessoas passaram tempo suficiente no mesmo lugar para criar memória coletiva. Não fui atrás de confirmar detalhes além do que chegou naturalmente. Não era minha história para acompanhar de perto. O que eu sentia por Cíntia era uma mistura que não tem nome simples, não rancor, porque ela havia tido a coragem que tinha de ter no momento que teve de ter. Não carinho, porque ela ficou quieta por tempo suficiente para que o dano acontecesse. Algo no meio disso, sem resolução, sem necessidade de resolução. Sandro me ligou uma vez, semanas depois que tudo terminou. A voz havia mudado de novo. Não era mais a risada de quem ganhou, não era mais a tensão de quem está medindo terreno. Era a voz de quem chegou num lugar mais quieto e mais pesado do que esperava chegar. Disse que estava arrependido. Disse que havia sido pressão financeira, que não havia pensado direito, que se eu pudesse entender o contexto, que ele havia tomado uma decisão errada num momento de desespero. Disse que sabia que havia sido errado. Ouvi tudo até o fim. Depois disse: Sandro, você é corretor de imóveis há 15 anos.
Você sabia exatamente o que aquela matrícula irregular permitia fazer. Você sabia exatamente o que significava assinar aquele instrumento com o seu nome como único vendedor. E você sabia exatamente o que isso poderia me fazer. Uma mulher de 63 anos, chegando de viagem sem teto, sem dinheiro para advogado, com estranhos já na casa. Você calculou isso. Não foi falta de pensar. Foi escolha. Ele ficou em silêncio. Eu disse: eu sou sua mãe e sempre vou ser. Mas o que você fez com aquela casa foi feito na casa onde você cresceu. Foi feito a partir de um planejamento que levou semanas, que esperou que eu viajasse para acontecer, que dependeu de você saber meu calendário. Isso não some com um telefonema de arrependimento. Desliguei sem esperar resposta. Naquela semana, pintei a varanda de branco. Comprei 2 cadeiras novas, não de plástico como as que o casal tinha encontrado quando cheguei, mas de madeira, daquelas que duram décadas se você cuidar. Plantei uma samambaia nova no vaso que ficava vazio desde que a anterior havia morrido. Em agosto, fiz uma viagem para a Chapada dos Veadeiros com um grupo diferente de amigas. Em novembro, fui a Bonito pela primeira vez na vida. No início do ano seguinte, planejei uma semana em Florianópolis para março. Viagens que eu havia adiado por anos com a desculpa de que não era a hora, que havia sempre alguma coisa para resolver antes. Aprendi que se você esperar a hora certa, a hora não chega. Mulher que aprende desde cedo que papel assinado vale mais do que promessa falada, não é pessimista. É alguém que já viu o suficiente para saber que o mundo funciona de determinadas formas e que a melhor proteção não é confiar que as pessoas vão fazer a coisa certa, mas garantir que quando elas não fizerem, você tem o que precisa para responder. O cadeado do portão estava fechado. A escritura estava no meu nome. A varanda tinha cadeiras novas e uma samambaia que estava crescendo. Era o suficiente. E se você está ouvindo essa história e tem alguma coisa no seu nome que ainda não está regularizada, algum papel que você foi deixando para depois porque o assunto gera conflito, alguma documentação que você adiou porque o relacionamento precisava melhorar primeiro, não adie mais. Vai ao cartório. Fala com um advogado. Guarda seus documentos com o mesmo cuidado com que você guarda dinheiro, porque o dia em que você vai precisar deles, você vai precisar que eles estejam lá. Se você chegou até aqui, você sabe que essa história não era sobre uma casa. Era sobre uma mulher que não deixou que o cansaço falasse mais alto do que a razão. Se você quer continuar ouvindo histórias assim, se inscreve no canal agora e clica na próxima história que está aparecendo na tela. Ela está esperando por você.